Pai do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz: Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim vocês já não é escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Paulo aqui, ele vai falar aos Gálatas que não somos mais escravos, mas filhos. Paulo ele se preocupa, com aqueles que antes não estavam na presença do Senhor, que antes não conhecia Deus, e aqueles que não conhecem o Deus era como se fosse um escravo, por sua natureza, e estavam vivendo longe do Senhor. Mas Paulo ele vem alertar a igreja para dizer para ela de que para aqueles irmãos que eles já não são mais escravos do mundo, eles já são filhos de Deus. E quem é filho de Deus é herdeiro das coisas do Senhor. Então Paulo, ele vai começar no versículo 1 dizendo: O que digo é que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja o dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filho. Então, Paulo, ele usa o exemplo da escravidão para mostrar que antes da vinda de Cristo, a terra, de Senhor ter vindo, ter sido conhecido ali, ter sido conhecido de todo, então antes dele ter vindo à terra e até mesmo da sua morte pelos nossos pecados, as pessoas estavam obrigadas a cumprir a lei, pensando que pudessem ser salvas por dela tornarem escravas, na tentativa de mal sucedida de obedecê-la. Então, mas nós que antes éramos escravos, somos agora os verdadeiros filhos de Deus e temos com ele um íntimo relacionamento. Por causa de Cristo, não existe mais razão para temer a Deus. Podemos nos apresentar corajosamente em sua presença, sabendo que ele nos receberá, carinhosamente como membro da sua família. No versículo 4, quando ele diz ali, vindo a plenitude dos tempos, nós vamos ver que Deus ele enviou Jesus à terra para morrer pelos nossos pecados. Durante séculos, os judeus haviam estado imaginando quando seu Messias iria chegar, mas o cronograma de Deus era perfeito. Podemos, às vezes, imaginar se ele responderá às nossas orações, mas jamais devemos duvidar do Senhor ou desistir de ter esperança. Ele nos responderá em seu devido tempo. Será que você está esperando pelo tempo de Deus? Confie em sua decisão, pois ele tem em mente o que há de melhor para você. Então Jesus, ele vai nascer, nasceu de uma mulher e logo ele era humano. Ele nasceu como judeu e estava sujeito às leis de Deus, as quais cumpriu com perfeição. Portanto, Jesus representa o perfeito sacrifício, porque embora fosse plenamente humano, nunca pecou. Sua morte trouxe-nos a liberdade, pois éramos escravos do pecado, para que pudéssemos ser adotados, passando a fazer parte da família de Deus. Muitos hoje não compreendem, todo o que Deus realmente enviou o seu Filho,
Ele nascido de mulher, nascido debaixo da lei. E a intenção e o objetivo ele foi alcançado, que é a fim de redimir o que estavam sob a lei. Mas nós vamos ver que eles estavam vivendo, querendo viver realmente, voltando, como falamos anteriormente em outros episódios, né, a seguir ali o rito da lei, a ser aquelas pessoas religiosas, né? E à medida que isso eles faziam, né, eles não estavam recebendo a adoção de filhos, já não estavam sendo, né, se portando como herdeiro de todas as coisas, né? Quando nós observamos no versículo 6, ele diz: porque vocês são filhos de Deus, são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. Ele clamava: Pai. Assim você já não é escravo, mas filho. E por ser filho, Deus o fez herdeiro, né? Quando nós lemos lá em Romanos, capítulo 8, versículo 15 ao 17, diz: porque não recebeste um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Então nós vamos ver, né, que tudo isso, né, vai fazer com que, né, nos anime, porque a palavra do Senhor ela vai nos guiar, vai nos fortalecer, né, e vai ser realmente um bálsamo na ferida, porque muitas pessoas hoje têm se sentido, né, como escravo e não como herdeiro de Cristo, não como alguém participante das promessas celestiais. E isso faz a pessoa viver muitas das vezes como se fosse se apegando até mesmo a esse mundo e não se apegando, né, em algo vindouro, não desejando até mesmo a volta do Senhor. Quando nós entendemos que sobre a lei romana, os filhos adotados, ele tinha a garantia de plenos direitos à propriedade do seu pai, mesmo que anteriormente tivesse sido um escravo. Ele não seria um filho de segunda classe, mas igual a todos os outros, biológico ou adotado na família de seu pai. Então, o filho, onde ele era adotado, nós fomos adotados, fomos recebidos por adoção, mas só que sob a lei romana, aquele que era adotado, ele tinha pleno direito de tudo, como se fosse um filho legítimo. E é isso que o Senhor ele vem fazer conosco. Como filhos adotados de Deus, participamos com Jesus de todos os direitos aos recursos divinos. Como seus herdeiros, podemos reivindicar aquilo que ele nos proporcionou, né? Nossa total identidade como seus filhos. Então, muitas pessoas hoje não se posicionam e não se colocam na posição de filhos. E é isso que essa palavra ela vem, né, falar conosco nesse dia, para que nós venhamos tirar essa mentalidade de escravo, mentalidade de aquele que serve realmente, que está ali somente para poder realmente servir o seu Senhor, viver realmente preso. E quem está na escravidão do pecado, ele não vai se sentir como filho. Muitas crises de identidade hoje na vida das pessoas, daqueles que se deixaram levar e foram para o mundo realmente do crime, para o mundo, né, estar na perversidade, é por falta de uma referência de um pai, é por não se sentir um filho, né, um filho amado, por não se sentir amado pelo seu pai. Muitas pessoas hoje vivem amargurada, vivem triste, até mesmo porque perdeu e não teve o carinho, o amor de um pai, né? E o pai, ou até mesmo existe pessoas que não herdaram nada do seu pai, né? Não tiveram direito à herança ou não tiveram herança. E muitos se encontram tristes e amargurados e abatidos. Muitos hoje que têm até conquistaram bens, conquistaram posses hoje, né? Tem muitos abrem a boca e dizem: não consegui sem meu pai não me ajudou. Tem um orgulho,
né, de ter conseguido sozinho, mas não o orgulho, né, se orgulhando de uma forma de engrandecer ao Senhor, mas se orgulha muitas das vezes por dizer que não conseguiu nada, não foi a sua família, que foi independente em tudo, né? E joga muitas das vezes na cara, ofende, humilha, se afastou da família. Isso não é o que agrada ao Senhor. E quando nós olhamos aqui, nós vamos observar que o Senhor, e mesmo no meio dos nossos pecados, o Pai ele nos deu uma herança. E essa herança é para aqueles que vão herdar, né, a vida eterna e herdar, né, o que Cristo conquistou, né, vai herdar se estiver realmente em Cristo Jesus. Não tem como nós sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo sem nós estarmos ligados no Senhor Jesus, sem nós ter entregue a nossa vida ao Senhor. Não tem como ser filho, né, ser filho, e tendo a identidade de escravo, tendo as mesmas atitudes, né, de um escravo daqueles que vivem no mundo, daqueles que vivem longe do Senhor. Então, nesse dia, o Senhor te convida a entrar realmente, né, na presença do Senhor, e o Senhor ele vai te chamar e já te chama de herdeiro, de filho de Deus, né? Já te chama de filho. Então, que nesse dia tudo que tem tentado criar confusão, colocando muitas das vezes em você essa mentalidade do pecado, de que você, essa mentalidade de que você é escravo, que você não é filho, né? Isso está acontecendo porque você está dando lugar ao inimigo, porque você está vivendo em pecado, está vivendo longe da casa do Pai, né? Que nesse dia você possa fazer como aquele filho pródigo, que é o herdeiro, era herdeiro de tudo, tinha uma herança, mesmo pecando, mesmo falhando, mesmo pedindo parte da sua herança e voltando, indo para o mundo. E lá ele gastou, diz a palavra, todos os seus haveres. E ele acabou desejando comer até a comida que os porcos comiam, né? E depois de ter sido filho, herdeiro, de estar ali na mesa do seu pai, ele resolveu sair. Mas o pai estava aguardando ele. E a palavra do Senhor vai dizer que quando o pai avista o filho voltando para casa, porque ele se arrependeu de ter saído da presença do Senhor, se arrependeu de ter saído da casa do pai, quando ele diz: Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado o seu filho. Esse homem que ele estava com a mentalidade anteriormente de escravo, ele estava realmente, voltou para o lamaçal do pecado. Ele se arrepende e volta para a casa do pai. E o pai estava pronto a recebê-lo. O pai deu para ele novas vestes, colocou uma nova sandália, colocou um anel no seu dedo, matou ali o bezerro cevado e deu uma grande festa pelo seu filho que retornou à sua presença. Assim também o Senhor ele quer fazer contigo. Se você era filho, herdeiro de Deus, e se acabou se desviando e foi para a escravidão, voltou para o mundo e voltou às atividades, a praticar aquilo que não agrada ao Senhor, hoje o Senhor te chama e Ele está te esperando para te fazer novamente herdeiro dele. Está pronto a perdoar os teus pecados, as tuas falhas e te dar uma oportunidade. Você não é escravo, você é filho, você é herdeiro de Deus, né? E co-herdeiro com Cristo. Então, que nesse dia você venha receber essa palavra, venha guardar ela no teu coração. Mas só não é somente recebê-la, é a decisão. O poder de decisão está em tuas mãos, porque o Senhor já tem falado nesse dia ao teu coração. Então, o poder de decidir voltar à casa do Pai, a ser novamente o filho herdeiro, o filho amado, é tua. Então, que você nesse dia se posicione e volte para a presença do Senhor. Que Deus fale mais e mais ao teu coração.